Olá, sou Vanessa Sulina, editora de saúde do Portal R7, e hoje nosso bate-papo é sobre emoções negativas. Raiva, culpa, inveja, orgulho. Se você não sabe como lidar com tudo isso, hoje nós vamos conversar com o psiquiatra Luiz Alberto Etten. Temos também comigo aqui no estúdio a colunista do R7, Débora Bresser. E vocês que estão nos acompanhando agora, mande suas perguntas nos comentários. E lembrando também que ao final desse live, né, todo o vídeo completo ficará aqui na página do Portal R7. Vamos lá, doutor, primeira pergunta. Primeiro, bom dia, né? Nem cumprimentei. Bom dia, é uma satisfação estar aqui junto com vocês. Bom dia, Débora. Obrigada, bom dia. Doutor, primeira pergunta. Pois não. Emoção. O que é emoção? Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? O senhor poderia explicar? Lógico, essas perguntas elas são muito importantes. Nós vamos falar aqui hoje de questões assim até corriqueiras, sabe, Vanessa, mas que são extremamente importantes e cada vez menos nessa rapidez as pessoas pensam sobre o assunto. Emoção é uma reação complexa a um estímulo com vistas a que haja uma resposta adaptativa, eficaz e bastante adequada ao sistema. Então, diante de um estímulo que pode ser externo ou interno, uma lembrança, uma rememoração, você tem uma ativação mental, uma ativação cerebral, no fim as duas coisas se misturam, fazendo com que isso te dirija a alguma atitude, a algum comportamento que seja adequado naquele momento. A distinção entre emoção e sentimento tem a ver exatamente com a consciência ou não do que está acontecendo. O sentimento, ele é a emoção consciente. Boa parte das nossas emoções acontece num plano subliminar, num plano inconsciente. Quando você identifica, percebe que o que está acontecendo é um momento de raiva, é um momento de tensão, ali você tomou consciência daquilo e transformou a emoção em sentimento. Perfeito, doutor. E quais são as emoções mais comuns? A gente brinca, né, nos emojis, tem muitos, aí hoje em dia é tudo pelo celular, é tudo com carinhas, né, doutor? Quais são as mais comuns e assim, elas podem atrapalhar nosso dia a dia, a nossa saúde? Existem 6 emoções, Vanessa, que são chamadas de emoções básicas, que são alegria, tristeza, raiva, medo, asco e surpresa. Essas são muito comuns, elas são praticamente atávicas, assim, inerentes ao ser humano, e à medida que nós vamos evoluindo, que vamos crescendo, nos desenvolvendo de crianças a adultos, com o ganho de consciência de si mesmo, o ganho de cultura, de valores, vão surgindo emoções mais complexas, como o orgulho, a inveja, a culpa, a admiração, o desprezo, a mágoa. Essas são emoções mais complexas. E a ansiedade, doutor, também é uma emoção? Como é que ela se manifesta no nosso corpo? Acho que todo mundo aqui é um pouco ansioso. Falar de ansiedade... Eu sou muito. Eu também tenho uma ansiedade bem cultivada, já aprendi a lidar com ela, mas sou bastante ansioso também. Nós ansiosos, nós temos em geral um desempenho melhor. A pessoa mais ansiosa, ela se preocupa mais, ela se prepara melhor, ela está mais bem instrumentalizada para enfrentar o dia a dia. Então é uma emoção, sim, é uma emoção bastante comum, é uma emoção universal. Eu costumo dizer que só não tem ansiedade quem está morto, porque ansiedade é vida. E é lógico que isso depende muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que são um pouco mais ansiosas, pessoas que são menos ansiosas. E a partir de um determinado limiar, essa ansiedade, ao invés de ajudar, atrapalha. Tem uma colocação aqui da Eliana Ali Passarelli que eu achei interessante, que ela falou que esse assunto é muito difícil porque a gente tem sempre a sensação de que parece que a gente está sempre fazendo errado, né? A gente nunca está fazendo certo. Né? Por que a gente tem essa sensação com relação a essas emoções? Né? Apesar de ter gente falando que são só emoções, não necessariamente negativas. Mas por que a gente sempre fica com essa ideia, essa sensação de que tudo que a gente está fazendo com relação à emoção, a gente está errado, a gente não está correto? Essa é uma questão que depende muito do nível de exigência de cada pessoa. Tem pessoas que são muito exigentes, muito críticas, realmente bastante implicadas consigo próprias, e aí tem essa percepção de que tudo está errado. Nós deveríamos partir do princípio que emoção é uma vivência, é uma experiência do ser humano absolutamente normal. Todas as emoções são normais e todos nós temos todas as emoções. Essas todas a que eu me referi e um mosaico de outras emoções. Então, realmente, a gente começa mal quando julgamos mal uma emoção.
o caminho seria tomar consciência dela, transformar em sentimento, tentar compreendê-la com um pouco mais de aprofundamento, tentar se situar com relação ao porquê daquilo está acontecendo e aí administrar e encaminhar de maneira saudável. Tem uma outra pergunta interessante aqui da Ivone. Ela fala que ela tem depressão e a dúvida dela é a seguinte, se é verdade que quando fica sem tomar remédio, sem tomar medicação para quem tem depressão, se o medo e se essas emoções, elas pioram, se isso realmente é fato. Se ela parar de tomar a medicação, essas crises podem piorar. As emoções desbalanceadas, elas estão muito presentes nos transtornos mentais, principalmente a depressão e a ansiedade, os transtornos de ansiedade. E a depressão é uma doença mental comum, mas perfeitamente controlável, tratável e até curável em alguns casos. No caso dessa ouvinte, é para se ver em que ponto está esse tratamento da depressão, se ela já está completamente resolvida, se ela já está na fase de manutenção. Mas se ela ainda estiver apresentando algum resíduo depressivo, a interrupção precoce do tratamento poderia sim proporcionar uma recaída do quadro e uma exacerbação de algumas emoções que caracterizam a depressão, que são mais intensas na depressão, como o sentimento de culpa, de tristeza, de menos-valia, uma autoimagem bastante comprometida, uma autoestima bastante comprometida. Então isso dependeria, com relação ao remédio, da fase do tratamento. Seria bom conversar com o médico responsável e ver como ele encaminharia o caso, né? Doutor, voltando um pouquinho na questão da ansiedade, né? Sim. Que é um tema aí que todo mundo tem interesse, que todo mundo tem, como o senhor estava explicando, né? Existem sintomas físicos? Se vocês puderem voltar um pouquinho na tela anterior, pessoal, que, enfim, como é que são essas manifestações, na verdade, da ansiedade? Se o senhor puder explicar, que tem físicos e tem psicológicos, né, doutor? O senhor estava explicando para a gente. A ansiedade, Vanessa, ela é definida pelos livros de psicologia e de psiquiatria como sendo um sentimento desagradável. Então, é ruim. Mesmo que seja uma expectativa ansiosa, que é aquela vontade de querer que chegue logo aquele momento, a hora de fazer o programa, a hora de sair de férias, aquilo traz um cortejo de sintomas e de manifestações. A gente nem chama de sintomas, chama de manifestações físicas e psicológicas. Então, quem está vivendo uma fase de ansiedade sente, do ponto de vista físico, esses sintomas: boca seca, tensão muscular, dor de cabeça, tremores, sensação de bola na garganta, que é uma tensão aqui na garganta, uma dificuldade para engolir, um aperto do peito, palpitações do coração batendo mais forte, transpiração excessiva, sensação de falta de ar, tonturas e zumbido. Essas são as manifestações físicas mais comuns. Mas existem também as manifestações psicológicas, que é a sensação de se estar no limite, de desassossego, de apreensão, prejuízo de concentração e de atenção, o desejo de sair daquela situação. Nossa, está muito ruim aqui, eu preciso sair, quero ir embora daqui. O medo de perder o controle, o medo de ficar louco. Essa coisa do medo de ficar louco, isso é típico do ansioso. Quando a pessoa chega no consultório dizendo: doutor, eu estou aqui com medo de ficar louco, você está ansioso. Olha, tem não uma tem perigo de pergunta você ficar louco. Interessantíssima a respeito de ansiedade aqui. A Rosane, ela fala que ela está falando da Inglaterra e ela faz a seguinte pergunta: a ansiedade pode ocasionar ataque do coração ou algo mais? Ou é mais essa sensação que a gente, né, que as pessoas têm de parece que vai morrer, né? Exatamente. Essa é uma pergunta muito boa, até que me permite esclarecer esse fato. Realmente a impressão que a pessoa tem, principalmente quando apresentam uma crise de ansiedade, que até pode ser normal dependendo da situação, é que vai ter um treco mesmo, vai ter um ataque, um infarto no miocárdio. Mas a verdade é que não. Não se vê, mesmo em quadros muito intensos de ansiedade, como o transtorno de pânico, é muito rara a ocorrência de algum tipo de manifestação dramática, assim como um infarto do miocárdio ou uma angina, por causa da ansiedade. Porque nós temos mecanismos, sabe, Débora, que nos permitem e que mantêm, mesmo num nível um pouco elevado, o nosso equilíbrio, que preservam a nossa saúde. Então é muito raro que haja, de fato, esse risco. Tem uma pessoa, a Isadora está perguntando quando que eu sei que um sentimento negativo está prejudicando a minha saúde. Em alguns casos a gente tem exatamente isso que a gente estava falando, né? Esses sinais, né? Essas manifestações, que é lógico que se você tiver vários deles, é hora de prestar atenção, né, doutor? Em tese, para todas as emoções e sentimentos, existe uma faixa ideal em que aquilo mais ajuda do que atrapalha. A partir do momento que aquilo se torna muito presente, muito intenso, muito perturbador,
seria o momento em que se dá uma interferência negativa no comportamento, nos relacionamentos com as pessoas. Tá. Olha, estou acompanhando aqui junto com a Débora. Helena Custódia, muito boa essas informações. O pessoal está gostando, doutor. Que bom. Edson Matheus comentando também que está gostando muito do live. Geni Barbosa, obrigada pelos esclarecimentos. Muita gente realmente acompanhando o nosso live. Doutora, agradecendo as informações. Que bom. Aqui me passou meio correndo, mas uma pessoa, um nosso internauta perguntando como fazer para tentar controlar a ansiedade, melhorar esse aspecto da ansiedade. O senhor pode repetir? Sei que o senhor comentou um pouquinho, mas se puder repetir para ela. O manejo da ansiedade é algo extremamente importante, porque nos dias de hoje, com essa correria, a ansiedade acaba sendo talvez o sentimento mais predominante. Muitas vezes a pessoa nem percebe que aquela tensão, aquela propensão à reação mais intempestiva é um indicativo de ansiedade. Olha, em termos de controle de ansiedade, existem livros, cursos sobre o assunto, é uma coisa perfeitamente possível e passível de ser feita, mas não caberia aqui dizer quais as técnicas. Mas existe uma que aparentemente é até inocente, assim, que seria respirar fundo. O Gaiarsa, que é um psiquiatra que já é falecido, mas ele durante boa parte da vida dele, ele se dedicou a comentar e a explorar o valor da respiração profunda nessas horas de mais tensão. Pode parecer brincadeira, Débora, mas se você está tensa, basta você inspirar profundamente uma ou duas vezes e você parece que de fato ganha um fôlego, se situa melhor e segue a sua vida. Aquela ideia de contar até 10, né? É isso, então, respirar fundo para a ansiedade e contar até 10 para os momentos de raiva. Olha, tem uma pergunta que, como hoje é dia dos namorados, eu acho que é bem pertinente, a Thalita que está fazendo. O ciúme faz muito mal para um casal. Há alguma forma de evitar ou amenizar esse sentimento? Porque ele também pode gerar muita ansiedade, né? Ciúme gera ansiedade, gera crises de relacionamentos, muito sofrimento pessoal e do cônjuge, né? O ciúme é aquela dificuldade que a pessoa tem para compartilhar alguma coisa que lhe é cara, né? Principalmente uma pessoa, no caso. Eu acho que para esse caso de ciúme nos relacionamentos, eu acho que nada como uma boa conversa, nada como o respeito mútuo, nada como a tentativa constante de se fazer, se acreditar em relação ao outro, de criar um clima, um ambiente de confiança, um ambiente de um relacionamento saudável. O ciúme exagerado não é um bom sinal. É sinal de que alguma coisa realmente não vai bem. Talvez até pudesse ser entendido como um sinal de alerta para se buscar um auxílio, um acompanhamento psicológico, por exemplo. Mais alguma colocação, Débora? Não, tem uma outra interessante também, não do Dia dos Namorados, dessa vez. É uma outra que eu acho que é uma desses sentimentos, dessas emoções, que também causa muita dúvida. O Danilo está perguntando o seguinte: quando uma pessoa te copia em tudo, no corte de cabelo, no nome dos filhos, isso é inveja? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso pode ser uma manifestação de uma admiração. A pessoa pode ter essa que copia pode se inspirar na outra, pode se modelar na outra, né? A inveja é bem diferente. A inveja é um sentimento destrutivo. A inveja significa você não querer que o outro tenha o que você tem. Então, à medida que, se o caso é esse, de você reproduzir o que a pessoa tem, eu não acho que isso seja inveja, não. Acho até que é uma demonstração assim de admiração, até uma demonstração de afeto. Mas a inveja seria bem diferente. Né? Mas pode incomodar, né? A pode pessoa incomodar. vê a outra e fala, poxa, pode mas incomodar. copia tudo que eu faço, né? Mas não seria necessariamente inveja. Tá. A inveja é uma coisa um pouco mais perniciosa, assim, ela seria mais destrutiva. Dando um exemplo comum, eu me lembro de uma paciente que contou que ela comprou uma bolsa numa viagem do exterior, ganhou do marido uma bolsa e a amiga dela viu a bolsa, que era uma bolsa de marca e tudo, e aí ela disse, puxa, mas que bolsa bonita, deve ter custado muito caro. Aí a amiga falou, não, mas eu nem sei o preço, eu ganhei de presente. Aí a moça examinou e disse, mas olha, tem esses defeitos aqui no forro, nem vale a pena comprar a original, melhor comprar a falsa mesmo. Isso é inveja, é você destruir, nem que seja de uma maneira assim, muito simples, subjetiva, né? Simples, o que o outro tem e que você não pode ter. Olha, a Mara Aline tem uma pergunta que eu acho que cabe para todo mundo. Ela pergunta o seguinte, pessoas explosivas têm cura?
Tem, pessoas explosivas têm cura. Em geral, o que está por trás desse comportamento explosivo, dessa dificuldade de controle de impulsos, tem a ver com raiva. O que está por trás é a raiva mal administrada. E a raiva também, desde que seja bem identificada, transformada em sentimento, ela pode sim ser manejada. Das emoções básicas, a raiva talvez seja a que mais se presta à analogia com energia. A raiva é energia. A pessoa com raiva é uma pessoa energizada. É uma pessoa que está ali pronta para o enfrentamento, para a briga. E se ela utilizar essa energia de uma maneira construtiva para o desenvolvimento, ela estaria fazendo bom proveito. Doutor, falando agora de outros temas e das outras emoções, a questão do orgulho. Como que a gente percebe que uma pessoa é orgulhosa e está sendo orgulhosa em extremo, além do normal? Bem, com relação ao orgulho e inveja, é preciso que sempre fique claro que são emoções normais e que todos nós, de tempos em tempos, sentimos essas emoções. Por exemplo, vocês vão perceber, se lembrar de atletas quando ganham, por exemplo, a medalha de ouro olímpica. Eles estão ali no pódio, eles estão orgulhosos. E com sentido, eles, puxa, eu sou o melhor dessa categoria, eu ganhei esse prêmio. Aquele é um orgulho momentâneo, até do ponto de vista até compreensível. O orgulhoso é a pessoa movida pelo orgulho. Então o orgulho é que determina as regras. Então é aquela pessoa, Vanessa, que se acha melhor do que as outras. Eu sou superior aos outros. Eles nem se dirigem a pessoas mais simples achando que são... O que eu vou gastar meu tempo falando para essa pessoa? O que essa pessoa tem a acrescentar? E no comportamento isso se manifesta pela soberba, pela arrogância. A pessoa muito vaidosa, muito cheia de si, sabe? Então é isso que caracteriza o orgulhoso. É a sensação de se sentir o máximo, melhor do que os outros, e também de supervalorizar as coisas que faz. Tudo que eu faço é melhor. A pessoa consegue perceber isso, doutor? Como que o senhor vê isso em consultório, enfim? Nem sempre a pessoa percebe. A pessoa, em geral, busca tratamento. Jamais uma pessoa vai buscar tratamento por conta de inveja ou de orgulho. Vai buscar tratamento porque está deprimido, porque está com dificuldades de relacionamento, porque está muito ansioso. E aí, no manejo, no encaminhamento do quadro, você às vezes identifica essa emoção como sendo a principal. É surpreendente, a pessoa às vezes exala o orgulho e não se dá conta de que é orgulhosa. E é preciso muito cuidado para se falar que se trata dessa emoção, porque as pessoas não gostam de receber essa notícia. Olha, você é orgulhoso. Mas, num dado momento, isso vai ter que ser dito. E no dia a dia dela, isso pode trazer prejuízos assim devastadores, Olha, no trabalho, na família? Olha, eu acho que qualquer emoção, na verdade o orgulho sim, que é o que nós estamos falando agora, mas qualquer emoção muito exagerada causa prejuízo, mais atrapalha do que ajuda. E o orgulho, sem dúvida. Mas dependendo da posição em que essa pessoa se encontra, ela pode ser muito paparicada, muito bajulada, então ninguém vai dizer, olha, fulano, vão falar pelas costas, né? Mas ninguém vai falar na frente, olha, você está exagerando, menos um pouco, né? Mas em geral atrapalha, sim. É uma pessoa tida como metida, como arrogante, ela vai acabar tendo alguns problemas de relacionamento, inevitavelmente, né? Sim. Tem uma pergunta da Flávia Costa, para a doutora Ratten, que é: até que ponto é normal se sentir culpado? Que eu acho que é outra emoção também. Era a minha próxima pergunta. E até é legal o senhor explicar o que é, então, a culpa, complementando. E as pessoas têm esse a culpa, medo de se sentir culpado. Depois eu vou responder a pergunta da Flávia. Mas a questão é a seguinte: a culpa é um sentimento, em geral, de peso, de sofrimento mental, de mal-estar, que a gente experimenta quando considera, correta ou incorretamente, que fez algo errado, que fez algo que vai contra as normas, as regras, os próprios princípios, e que fez isso de maneira ativa, por um vacilo, por um deslize, por uma decisão equivocada, ou pela simples participação em alguma situação que teve um desfecho ruim. E, sim, o sentimento de culpa, até certo ponto, ele é muito importante. Eu diria que sem a culpa, sem esse sofrimento provocado pela culpa, que tem que ser bem dimensionada para que não seja exagerada, você não aprende. Se você não tem esse sofrimento que o obriga a rever, puxa, o que eu fiz? Será que eu errei? Por que a pessoa está falando assim comigo? Será que eu cometi alguns deslizes? Será que eu fui grosso? Será que eu exagerei? Então, tudo isso, é esse tipo de revisão íntima que a culpa nos obriga a fazer, que está por trás do desenvolvimento pessoal. No fim, é bom ter um pouquinho de culpa sempre. Eu acredito que a culpa nos move. Eu acho que a pessoa saudável, de tempos em tempos, está sempre se reavaliando, e a culpa é uma força motriz para essa reavaliação.
o que é ruim é o sentimento de culpa exagerado. Esse aí é devastador, porque aí, se você se sente culpado, e o nosso tribunal mental ele funciona muito bem, se você se sente culpado, das duas uma, viu, Débora? Ou você vai tentar compensar a quem você acha que prejudicou, ou você vai se castigar. E às vezes o castigo toma formas bastante dramáticas, assim, bastante cruéis até. A pessoa consigo própria. Doutor, e como que a gente consegue perceber que essas emoções estão atrapalhando ou prejudicando a nossa vida, os nossos amigos, os nossos familiares? Até a gente o senhor preparou aqui pra gente uma tela para tentar explicar para o nosso internauta de uma maneira mais simples. São essas quatro as situações em que as emoções atrapalham. Então, primeiro, quando elas passam despercebidas. Elas estão ali interferindo com os nossos relacionamentos, com os nossos comportamentos, mas elas não são percebidas como tal. Não se sabe o que está acontecendo. Segundo, quando elas são muito intensas. São as explosões, as crises de raiva, as crises de culpa. Depois, quando elas estão muito presentes, elas nem são tão intensas, mas elas dão um tônus, elas estão por trás das nossas atitudes. Aí, nessa categoria, cabem inveja e orgulho. E por último, quando elas fazem parte de um transtorno mental. Mas até agora, exceto quando falamos daquela questão de depressão, nós estamos falando de fenômenos absolutamente normais. É importante que isso fique bem claro. Nós estamos falando de emoções normais, que atrapalham nessas circunstâncias. Essas emoções, o senhor explicou que as emoções são normais. São e normais. quando elas não são normais, doutor, como podemos detectar isso? Quando elas se transformam em transtornos mentais, e quais seriam esses? Se o senhor puder explicar para a gente agora, então? Perfeitamente. Até agora, nós estávamos falando sobre as emoções, o desbalanço das emoções, provocando o que eu chamo de sobrecarga mental. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, isso tem a ver com a nossa normalidade. Essa sobrecarga mental, esse desbalanceamento de emoções, quando associado a uma predisposição que a pessoa pode vir trazer consigo ou às circunstâncias de vida, ela se transforma no adoecimento. E o adoecimento é um transtorno mental. E dos transtornos mentais, os que mais têm relação com emoções desbalanceadas são a depressão e os transtornos de ansiedade. A depressão nós até tocamos já en passant anteriormente, falando de tristeza, sentimento de culpa, sentimento de menos-valia. E os transtornos de ansiedade, os mais comuns, são os transtornos de pânico e de ansiedade generalizada. E aí, nesse novo nível de transtornos mentais, nós temos um outro patamar de desbalanceamento de emoções, e aí o ciclo se fecha. Esses transtornos mentais desbalanceiam ainda mais as emoções, que aí se tornam completamente descompensadas. E como que a pessoa percebe isso, doutor? Então, em geral, isso se traduz por sintomas de estresse. O estresse tem a ver com a ativação do sistema nervoso, então você tem todos aqueles sintomas de ansiedade a que eu me referi, e você tem também outras dificuldades, irritabilidade, insônia, dificuldades físicas assim relacionadas à digestão, nas mulheres ao ciclo menstrual, com os desbalanços hormonais. Então, é difícil, não há uma expressão de cada emoção indistintamente. A expressão das emoções, em geral, elas têm a ver ou com uma ativação muito intensa, ou com uma espécie de abatimento muito intenso, que seria um sentimento de culpa, que seria o de mágoa, de vergonha, de tristeza. Perfeito. Débora, aí, pessoal. Tem uma colocação interessante aqui da Cacilda Dias, porque a gente está falando muito da própria pessoa e a relação que ela tem com essas emoções. Exato. Agora, obviamente, essas emoções ou essas atitudes acabam mexendo com todo o ambiente em volta. E ela diz o seguinte, ó, minha filha é muito ansiosa e explosiva e eu não sei como agir com ela. Ela é adulta e fala muito alto. Então, como que as pessoas que estão diante de... têm que conviver com pessoas que estão passando por essas situações ou por essas emoções ou são dessa maneira, como que elas podem fazer para ajudar ou perceber? A pior pessoa, nesse caso específico, a pior pessoa para dar algum tipo de retorno, de orientação, seria a mãe. Porque a mãe nessas horas, como eu também, como pai, sei disso, o peso de um familiar não é tão grande. Eu acho que dependendo do grau de perturbação, do grau de desgaste que aquela emoção proporciona, eu acho que valeria a pena, de alguma maneira, mostrar para aquela pessoa que seria de interesse dela procurar um auxílio, que seria talvez válido procurar um psicólogo. Em geral, é melhor que se oriente a procurar um psicólogo, um terapeuta ocupacional. Nunca de cara um psiquiatra, porque isso vai trazer uma reação bastante grande de resistência, né? Psiquiatra para quê? Você não estou louco, né? Que história é essa? Tá achando que eu estou louco, né? Você é que está louca.
Então, mas uma coisa assim de um terapeuta, uma pessoa que pudesse fazer um aconselhamento e talvez dizer, sabe, Débora, o que a mãe está dizendo, vem dizendo repetidamente, mas que por ser mãe, por ser da família, a opinião não tem tanto peso. Realmente há momentos em que não se pode esperar muito da família. Eu acho que eu não sei dizer, olha gente, olha, eu cansei de brigar com você, cansei de lhe dizer a mesma coisa, eu acho que está na hora de escutarmos uma opinião um pouco mais profissional. Mais profissional. Eu acho que é essa orientação. Essa talvez fosse a orientação. Porque a própria, né, nessa relação familiar, a própria mãe também está mesmo que a mãe, exatamente, mesmo que a mãe fosse uma terapeuta, aí, né? ou fosse psicóloga ou psiquiatra, não caberia a ela tratar a filha como um paciente, né? Olha, tem pessoas perguntando aqui, mais de uma já, a respeito de bipolaridade. Isso certo. Também pode ser um reflexo ou um resultado aí de algum transtorno causado por essas emoções desbalanceadas? Que bom que fizeram essa pergunta para que me permita, então, discutir um pouco sobre essa questão de bipolaridade. A bipolaridade acabou se transformando num sinônimo de um transtorno mental grave, que seria o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um quadro bastante conhecido em psiquiatria, um quadro clássico, cuja ocorrência está na casa de 3 a 4% da população. Mas o que caracteriza o transtorno bipolar não são as oscilações de humor, e sim a ocorrência de fases de excitação, de mania, de agitação muito intensa. Então, o que se chama de bipolaridade, na verdade, nada mais é do que um exagero, talvez, da oscilação normal que todos nós temos das emoções. Em tese, isso está sendo maltratado, está sendo medicalizado, problematizado, porque isso deveria ser encarado, bom, isso é um problema meu, como é que eu posso fazer para resolver isso? E não dizer, isso é um problema médico, como é que o médico vai resolver isso? Essa medicalização que está acontecendo nos nossos dias, de transformar em problema, em doença ou em transtorno, o que é uma ocorrência normal, está muito prevalente hoje em dia, e transfere a responsabilidade. Olha, isso não é culpa minha, isso é um problema que você vai ter que resolver, você vai ser o psicólogo, o terapeuta, o médico, quando na verdade a bipolaridade, enquanto tal, é um problema da pessoa. Bom, eu tenho essa característica, eu sou meio instável. Em que medida isso é normal e eu posso cuidar? Em que medida isso escapa ao meu controle e eu preciso de ajuda? Não sei se eu me fiz claro. Sim. Não, sim. Eu queria aproveitar essa questão dos remédios, pois porque não. A gente teve várias perguntas ao longo do live, falando a respeito de algumas pessoas que têm receio de parar a medicação e ter um problema, outras perguntando se só com medicação é possível se controlar essas emoções desbalanceadas. Então, excelente. O nosso público está bem ligado e fazendo observações muito pertinentes. Eu queria de cara dizer que a gente não medica emoção. Nós não medicamos emoção. Os medicamentos que de alguma maneira interferem com as emoções, eles vão interferir também com outras funções cognitivas e de relacionamento. Então, a partir do momento que a gente está dizendo que a emoção, em princípio, é normal, nós não vamos medicar. Com relação a parar de tomar remédio, não se faz isso sem falar com algum profissional. Alguém deve estar por trás desse remédio. É um problema hoje em dia o uso abusivo de alguns medicamentos por conta própria e que se perca o segmento do médico que deu o tratamento e que se perca o segmento. Mas se o remédio está sendo bem tolerado, se o tratamento parece que está dando resultado, não se para com o medicamento sem falar com o médico. O médico psiquiatra, nesse caso, é o especialista para lidar com essas questões. Doutor, por falar em médico, é importante a gente explicar. De que forma, então, que o profissional especializado ele pode ajudar essas pessoas que estão com problemas, como a Débora colocou aqui, caso de muita gente perguntando. É importante o senhor explicar. Basicamente, Vanessa, de 3 modos. Para auxiliar na distinção entre o que é normal, o que é patológico, o que é adequado, faz parte daquele momento de vida, e o que é um exagero, está ali sendo sinal de uma desproporção reativa, para fazer um acompanhamento psicológico, muitas vezes para resolver questões como essa que a ouvinte colocou, e eventualmente, se o psicólogo ou o próprio médico acharem que se trata de um transtorno mental, para se fazer um uso bem planejado, bem conservador de alguns medicamentos, cuja eficácia nos transtornos mentais a que eu me referi é muito grande e é comprovada cientificamente, né?
Infelizmente a gente está chegando ao final. Débora, tem espaço para uma perguntinha só rápida. Olha, eu acho que, de novo, acho que a gente já fez aquela do coração, mas as pessoas, eu acho que tem uma dúvida muito interessante, de novo, com relação a isso, né? Que a pessoa fala, a Geni Barbosa fala o seguinte: um dos sintomas do transtorno do pânico é aumento de pressão. O pânico não mata, mas o aumento de pressão mata. Como é que faz? Em geral, o aumento de pressão que acompanha o pânico, ele é pequeno. Tá. Ele não ultrapassa o nível de leve, no máximo moderado. Então, isso não mataria jamais. Não existem, assim, é muito raro que você veja um episódio de uma crise hipertensiva numa pessoa com um ataque de pânico, a não ser que a pessoa já tenha, de base, uma hipertensão muito grave. Mas o ataque de pânico, que vem acompanhado de todas aquelas manifestações, daquela descarga física, provocar um pico hipertensivo, isso não acontece. Acho que o pessoal realmente tem medo Tem de medo, morrer de emoção, né? Doutor, inclusive, até para finalizar mesmo, o Júnior Oia perguntou, né? Como não levar esses sentimentos para a vida, enfim, a gente lidar com tudo isso, um fechamento final, aí pergunta última. Júnior, não tem, na verdade a ideia não é como não levar, nós estamos levando e carregando isso o tempo todo. E esses sentimentos são como macaquinhos nas nossas costas, andando, às vezes nos aconselhando bem ou mal. Então não é questão de não levar, nós levamos inevitavelmente. A questão é saber mais ou menos o que se passa. Então, por exemplo, antes de começar aqui eu percebi, eu estou um pouco ansioso, eu estou satisfeito por estar aqui conversando, tendo essa oportunidade. Eu identifico essas emoções em mim. Então essa talvez seja o grande trabalho, não é não levar, deixar em casa, é saber que está levando consigo todo esse mosaico, esse arsenal de emoções e que eles se manifestam de tempos em tempos. Pessoal, infelizmente, chegamos ao fim do nosso live. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de comentar com vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tema tão vasto e tão complexo, né, doutor? O doutor tem um livro maravilhoso chamado A Grande Obra, Como Identificar e o que Fazer com Orgulho, a Inveja, a Raiva e a Culpa. Já está na sua segunda edição, um livro lançado no final do ano passado. Se vocês quiserem saber um pouco mais, está aqui. Doutor, eu gostaria de saber se o senhor quer colocar mais alguma coisa, dar um recadinho final, algo que não foi dito. Olha, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade que vocês me deram, de agradecer a participação dos ouvintes, de dizer que eu, então, estou muito satisfeito de poder divulgar esse meu trabalho e de dizer também que eu tenho a minha fanpage no Facebook em que eu trato desses assuntos e de outros assuntos relacionados também ao campo psiquiátrico, filosófico, de cotidiano, e que ficaria muito satisfeito com retornos dessas minhas publicações. Muito obrigado. Quero agradecer também a Débora por toda a ajuda. Obrigada, foi excelente, foi muito as pessoas bom. gostaram Muito, muito, Débora. uma participação bastante ativa também. aqui, foi bem legal. A gente agradece. Pessoal, não esqueçam que esse vídeo vai ficar na íntegra para vocês na página do r7.com aqui no Facebook, tá ok? Tchau, até a próxima.